grande ponto positivo é que a gente está num hospital público, né, de poucos recursos. Então, uma boa prática que a gente consiga disseminar para outros hospitais que consigam obter os melhores benefícios para os pacientes, para os colaboradores, é a nossa grande contribuição. Bom dia, boa tarde, pessoal. Faz tempo que a gente não conversa, mas hoje a gente tem uma conversa muito bacana sobre na área de medicina da nossa Organização Social de Saúde. Hoje nós vamos conversar com a doutora Renata Bortoleto, que é a nossa médica gerente responsável, gestora pelo Hospital Estadual de Sapopemba. Doutora Renata, seja bem-vinda. Boa tarde, bom dia, obrigada pelo convite, Romeu, vamos lá. Então, um dos fortes motivos que atrai o gancho dessa nossa conversa é a publicação muito interessante que o hospital está fazendo, que não é apenas de um artigo, mas pelo menos 8 ou 10 artigos científicos que a sua equipe fez. Sim. Na verdade, a gente teve 15 trabalhos aprovados para apresentação em pôster para o 9º Congresso do IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, que é um congresso promovido pelo Einstein dentro da área de qualidade e segurança. E nós submetemos, então, 16 trabalhos do ESAP e do hospital local, né, que a gestão é compartilhada. Desses 16 trabalhos, a gente teve 15 aprovações, e dessas 15, 3 já 16, 15 aprovações? Isso. E 3 aprovados para serem submetidos para uma revista científica, que é a British Medical Journal Open Quality. Então, selecionados a partir dos nossos resumos. O que é um trabalho pôster? Trabalho pôster é um trabalho dentro da publicação científica. Ele é um pontapé inicial, em que a gente consegue, no nosso caso, né, são relatos de experiência, protocolos que a gente implantou, resultados que a gente obteve de práticas que a gente implantou, de melhorias que a gente implantou. E eles são aceitos, né, por congressos e são publicados. E eles são curtos, que daí cabem num pôster, é isso? Seria um pôster, né? O formato antigo era um pôster físico. Hoje se usa muito o pôster eletrônico. Sim. Então faz toda uma linha de mas hoje seria um banner físico ou qualquer coisa, como se fosse uma flâmula grande, onde teria isso aí, a apresentação. Exato, sim. E é um trabalho, todos esses 15 que foram aprovados, eles sempre estão voltados para a qualidade? Eles são trabalhos em geral, né? Então, a gente tem trabalho, por exemplo, da área da engenharia clínica, porque a gente tem uma impressora 3D no ESAP e a gente conseguiu implantar um dispositivo que ajuda na ventilação mecânica. A gente tinha muito problema de reposição de uma peça do ventilador mecânico, e a nossa área de engenharia clínica desenvolveu, a partir dessa impressora 3D, esse dispositivo que nos ajuda para não ter que comprar, porque a gente tinha que trocar todo o circuito. Então, para a gente não trocar todo o circuito, que gerava mais custo, a gente produz essa peça, que é uma peça que só sustenta ali as traqueias, que é por onde passa, onde faz, de fato, a ventilação mecânica. Então, a gente reporta os resultados da nossa atividade do dia a dia, né? Então, num formato mais de linguagem científica, com um método, né? Explicando como tudo foi feito, todas as etapas e como a gente chegou àquele resultado. Acho que isso é importante que seja dito. Quer dizer, ele não, por mais explicação que ele tenha no trabalho, ele tem um protocolo científico na sua apresentação. Tem. Ele tem todo um método, né? Isso. Porque isso precisa ficar claro, né? Para o nosso leitor, né? O nosso espectador, quando lê, quando lê um trabalho, a gente quer entender de fato como foi feito, até para entender se aquilo não foi algo que surgiu ao acaso, né? Que de fato não teve interferência, ou se a gente achou que melhorou e ia melhorar de qualquer jeito mesmo, Certo. né? Então, sempre a gente procura trazer essas evidências e até que ele seja replicável, porque uma prática que a gente consegue... precisa ser aplicado no outro local. Exato. Exatamente. Eu acho que a grande
O grande ponto positivo é que a gente está num hospital público, né, de poucos recursos. Então, uma boa prática que a gente consiga disseminar para outros hospitais que consigam obter os melhores benefícios para os pacientes, para os colaboradores, é a nossa grande contribuição, né? Qual outro trabalho interessante? Todos são interessantes, eles são os 15 publicáveis, tudo bem. Mas o que te chama a atenção nisso, que acho que é interessante também? A gente tem um trabalho bem importante, que é de farmacoeconomia. Nosso programa de controle de uso de antimicrobianos. A partir do momento em que a gente, de fato, estruturou, reformulou, repactuou com as equipes, né? Então, equipes do hospital. As equipes do hospital. Tudo dentro do hospital, né? Todo o trabalho. ESAP. Protocolo dentro do ESAP. E passou a ter um controle, né, de acompanhamento, de medir indicador, de devolver para a equipe, discutir com a equipe. A gente notou um melhor uso dos antimicrobianos e isso teve um impacto, né, que a parte da farmacoeconomia. A gente tem uma estimativa de redução de custos com antimicrobianos da ordem de 230 mil, mais ou menos, no ano de 2023. Isso sem ter impacto em mortalidade, então a gente consegue cruzar, né? Porque falar, mas usou menos antibiótico, mas então deixou de usar quando precisava? Não, a gente consegue cruzar com outros dados de qualidade de assistência e demonstrando essa economia. Parece que o cérebro problema com os antibióticos é usar o antibiótico adequado, né? Exatamente. Esse é o trabalho do dia a dia, né? E o protocolo prevê justamente isso. As pessoas têm, às vezes, a tendência, não, eu vou tomar um antibiótico, peraí, o que você vai tomar, né? Isso. É que hoje são N tipos, famílias, e tem até alguns muito antigos que ainda continuam sendo usados. Certeza. O primeiro antibiótico que foi descoberto foi a penicilina, e a gente ainda usa, né? Era isso que eu me referia. A penicilina ainda continua usada lá do fungo, não sei se era do queijo. Penicillium, isso. Do penicillium queijo, alguma coisa assim. Muito bom. Outra publicação de impacto, a gente tem também a questão da prevenção de infecção em pacientes que usam uma sonda vesical de demora. Vesical? Vesícula? Não, da bexiga, para o paciente urinar. Tá né? bom. Então, os pacientes muito graves muitas vezes precisam ficar com essa sonda para controle do volume de urina, né? Ajuda a medir alguns parâmetros de melhora, né? De acompanhamento clínico desse paciente. E a gente implantou um pacote de medidas de prevenção de infecção e conseguiu zerar essas infecções. As infecções? Zerar as infecções urinárias na nossa unidade de terapia intensiva, né? Então... Muito bom. Esses trabalhos, eles vão estar disponíveis, nós vamos mostrar um pouquinho na nossa edição aqui, mas também vai estar disponível no nosso site e em breve na publicação que a gente faz a cada 3 meses da USS, vocês podem acompanhar lá. Doutora Renata, continuando, vamos falar um pouquinho do ESAP. Vamos. Você chegou lá há pouco tempo. Eu cheguei lá em agosto de 2022. Isso. E daí? E aí começa a aventura, né? Então... Porque é um hospital público, para quem não conhece, São Paulo, Sapopemba, mais um pouquinho, você já está no Rio de Janeiro, praticamente. Eu costumo brincar um pouquinho sobre isso. Mas é bem na zona leste de São Paulo. Sim. E é no local. São 2 ESAPs? Não, a gente tem o ESAP, né, o Hospital Estadual de Sapopemba, e a gente tem o Hospital Local de Sapopemba, que é a cerca de 3 quilômetros da nossa unidade principal. Mas sob sua gestão também? Tudo sob minha gestão. Isso, tá. Isso. Então, e o Hospital de Sapopemba, ele tem alguma característica de atendimento, além de atender, ele é referenciado sempre, o Hospital Estadual normalmente é referenciado. Isso. Ou normalmente sempre é referenciado, tá? Ou seja, as pessoas são indicadas, levadas para lá, depois de ter passado nas unidades básicas de saúde, no postinho municipal, vamos dizer. Isso. Mas daí... Por que motivo uma pessoa chegaria ao ESAP? No ESAP a gente tem os atendimentos principais, a gente tem o pronto-socorro adulto, como foi dito, ele é referenciado, então a gente funciona como referência das unidades que são chamadas pré-hospitalares. Então são as AMAs, as UPAs,
principalmente AMAs e UPAs, né? Que são onde o paciente procura o primeiro atendimento, a porta de atendimento dele acaba sendo na AMA ou na UPA, numa situação aguda, né? De emergência ou de urgência. E a gente é referência para algumas dessas unidades na região leste e sudeste do município de São Paulo. Então, o paciente procurando uma dessas unidades, ele pode ser, se ele precisa de internação ou de mais investigação para diagnóstico, ele é transferido lá para o ESAP. Ou pode ser atendimento do SAMU, que atende na residência, ou Corpo de Bombeiros, quando tem acidentes. A gente tem bastante pacientes que chegam por trauma, né? Que a gente diz que são os acidentes de trânsito, por exemplo. Então, a gente tem um volume ali de atendimento do pronto-socorro adulto, que é de clínica médica, que seriam os pacientes com infarto, AVC ou pneumonias, né? Que é o nosso até principal motivo de internação clínica. Ou trauma, ou cirurgias, né, dentro da ortopedia ou então urgências cirúrgicas, como, por exemplo, infecção da vesícula. O hospital também tem uma maternidade? Tem uma maternidade, que é outro grande volume de atendimento, 1/3 do nosso atendimento, e já a maternidade... 1/3 do nosso atendimento no hospital é maternidade? Exato. Puxa vida. 1/3 do atendimento... Quantos leitos para maternidade? São 33 leitos de alojamento conjunto. Isso, um leito tem uma taxa de ocupação que é 5 dias? Para a maternidade é menos. Maternidade é menos. São 2 dias, 3 dias de tempo de E o tempo todo cheio? O tempo todo cheio, 270, mais ou menos, 280 partos, né, ao total, nascimentos. Mas o de vocês é de alto risco ou é normal? É uma maternidade de alto risco, então a gente conta com unidade neonatal, né, UTI neonatal e unidade de cuidados intermediários. Mas quando eu falo maternidade de alto risco, também atende alto risco ou é só para alto risco? Também atende. Também atende. Okay. A gente já o pronto-socorro da obstetrícia, né, que é o atendimento da maternidade, ele é porta aberta. Sim. Então, qualquer gestante tem acesso ao atendimento. Geralmente são as regiões da nossa região, né? Então, elas abrem ficha, passam por um atendimento e podem... E antes disso, tem um atendimento à gestante, um pré-natal, alguma coisa assim, ou isso é feito pelas unidades básicas? Unidades básicas. Sempre é feito pela rede prefeitura. Rede básica que cuida disso. Que cuida do pré-natal. Tá bom. Então, falamos do pronto-socorro, falamos da maternidade e alguma outra especialidade do ESAP? A gente tem uma parte de cirurgias eletivas, né, que a gente atende também em alguns ambulatórios, então pacientes que precisam de alguma cirurgia, hérnias, né, cirurgias eletivas são aquelas que não são de urgência, que podem ser agendadas, né, então a gente tem cirurgia plástica pós-bariátrica, então as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica ou que tiveram perda maciça de peso, podem fazer a cirurgia plástica no ESAP, estando dentro da rede de atendimento. Aí tem cirurgia geral, a gente tem cirurgias ginecológicas, cirurgias pediátricas também dentro desse programa de cirurgias eletivas e as cirurgias ortopédicas também. Finalizando, o inverno tende a piorar ou tende a melhorar? Porque começa agora, muda o padrão para atendimento. Agora vamos entrar nas doenças pulmonares? A gente já entrou, né? O outono já começa com as doenças respiratórias. Acho que o que foi pior nesse ano, que tem sido pior, porque ainda não passou, é a questão da dengue, que tem muitos pacientes ainda precisando de atendimento por conta da dengue. E acho que aproveitar a oportunidade aqui para a gente falar da importância das vacinas, né? Então, vacina da gripe já está disponível na rede pública. A vacina da Covid, né? A gente vê ainda Covid precisa ser vacinada, né? Porque a gente eu já fui vacinado lá, não sei o que, já passei por 3, 4 vacinas. Tivemos óbito recentemente no hospital e foi uma pessoa que não tomou vacina. Então, em nenhuma etapa ela tomou vacina. Nenhuma etapa tomou vacina da Covid, né? O governo acho que está divulgando até uma nova etapa agora da vacinação para a Covid. E todas as outras vacinas. Então, o importante é a gente procurar a unidade básica de saúde, levar a nossa carteirinha de vacina. É na unidade básica, não é no ESAP. Não é no ESAP. Não é no ESAP. É no postinho. É no postinho. Isso. É no postinho.
E a gente precisa incentivar, né, que as vacinas sejam feitas. Eu sou infectologista, então Sim. grande defensora das vacinas, porque a gente vê que isso impacta para a gente que está lá no hospital, né? E tem uma outra questão que às vezes as pessoas não se dão conta, se elas não tomarem vacinas, elas são potencialmente transmissoras. Sim, elas perpetuam, né, o ciclo Exatamente. da doença, porque além dela mesma ficar doente, ainda que ela não fique grave e não interne, não tenha repercussões para ela mesma, mas ela pode transmitir para outras pessoas que eventualmente nem podem tomar algumas vacinas, né? Então, vacina de dengue, por exemplo, não pode ser para todos. Exatamente. Então, mas Muito bom. Doutora Renata, a gente tem muito para conversar, mas o tempo não vai permitir que a gente continue, mesmo sim. porque a nossa audiência ela vai até certo ponto e tem um limite que depois tal. Embora todo mundo aqui, faz favor, hein? Gostou? Vai transmitindo, passa para as pessoas, ouça no carro. Olha que bacana isso aqui, tá bom? As suas palavras de despedida. Eu agradecer novamente pela oportunidade, né? Acho que lembrar das vacinas agora também foi um assunto importante. E acho que é isso, que as pessoas se cuidem, né? Cuidem da sua saúde física, da saúde mental. E que do nosso lado do hospital, o nosso maior interesse é ver que as pessoas fiquem bem, né? Então a gente trabalha para isso todos os dias. Muito obrigado, Renata. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada. Obrigada a todos.